E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ficar um pouco pessoal a coisa. Bom, primeiramente vocês estão vendo que tá um solzinho bacana aqui, porque tá um frio em São Paulo. Mas isso também significa que a luz nesse vídeo vai mudar um bocado. Mas fiquem comigo, encarem essa. Pensa assim, a Aninha tá com frio, deixa ela ficar no sol um pouco. Bom, XDs, esse não é um vídeo fácil de eu fazer. Eu já tinha pensado em contar essa história algumas vezes, desde o último storytelling que eu fiz aqui no canal, que foi contando sobre o meu primeiro beijo, que inclusive eu vou deixar no card pra vocês assistirem. Mas é meio difícil porque é uma história bastante pessoal e, pra ser sincera, a pessoa de quem eu vou falar hoje ainda acompanha meus conteúdos, eu sei disso. Então, apesar de tudo que aconteceu, eu não quero magoar os sentimentos dessa pessoa, mas acho que chegou o momento. Com o passar do tempo que esse canal tá ficando cada vez mais pessoal e que eu vou mostrando mais sobre o meu dia a dia e fazendo mais coisas aleatórias, e a gente tem ficado muito em casa, eu tenho pensado cada vez mais no que eu posso fazer pra eu me abrir e pra eu mostrar pra vocês quem sou eu, mesmo sem ter tipo uma rotina louca pra vocês poderem acompanhar, pra eu poder fazer um vlog bem legal e divertido. Então, eu acho que essa é uma história que faz muito parte de quem eu sou, então vale a pena contá-la. Bom, então essa é a história do meu primeiro relacionamento sério que eu tive na minha vida. Vamos chamar a pessoa de João. O nome dela não é João, mas eu pensei João, José, deve ser os nomes mais comuns que tem por aí em histórias. Eu conheci o João no meu ensino fundamental, na época que eu estudava numa escola pública. Eu nunca tinha tido super interesse em nenhum menino assim, a ponto de tipo super namorar e tal, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis estar em um relacionamento sério, sempre quis pensar no futuro, sempre quis casar, sinceramente. Então, apesar de não ter ninguém assim na época que super me fez querer namorar, quando o João começou a se interessar por mim e começou a colocar esforço mesmo pra tentar me conquistar, eu comecei a pensar que, o João era legal, ele parecia ser um rapaz bacana, tinha um emprego, não era nada demais, mas tinha um emprego, era um pouco mais velho, parecia realmente gostar de mim. Enfim, aí eu passei a dar um pouco mais de atenção pro João. E o João também foi esperto, porque ele sabia que depois da escola eu ia muito pra casa de uma antiga amiga minha. Lá eu tinha um pouco mais de liberdade de ir até o centro da cidade a pé, que eu morava lá em Itu, né? Fazer algumas coisas assim. Só que me chamar não adiantava muito. Então o que o João fazia era mandar mensagem pra minha amiga e chamar ela, tipo, pra ir lá no centro da cidade, ou ir lá no lugar onde ele trabalhava e que ele ia, sei lá, pagar um açaí pra ela. Então ele meio que tentou subordinar assim a minha amiga aceitava mesmo, então ela me levava até o centro da cidade e ganhava o açaí dela e o João ganhava um tempinho comigo. E aí conversa vai, conversa vem, através dessas visitas minhas e da minha amiga lá no trabalho do João, que ele trabalhava no centro da cidade, a gente começou a se conversar mais e eventualmente a gente ficou juntos. Logo no começo o João já falava pra mim que queria namorar, que era uma coisa que inclusive eu gostava muito, porque, como eu já disse, a minha intenção sempre foi casar, sempre foi ter um relacionamento sério. Eu nunca quis ser muito aventureira e ter grandes experiências, essas coisas. Eu sempre quis, tipo, achar a pessoa com quem eu queria ficar o resto da minha vida e ficar com ela. Então, no início, eu não tinha super uma atração, assim, pelo João ou interesse, mas ele foi me conquistando, principalmente com esforço e por mostrar pra mim o quanto que ele gostava de mim. E com tudo isso, a gente começou, então, a namorar. O namoro ia bem. A gente tinha os altos e baixos como qualquer relacionamento. Eventualmente o João
perdeu o emprego que ele tinha, e aí ele passou inclusive a trabalhar pro meu pai, porque o meu pai sabia, né, que o João era uma pessoa bastante humilde, o meu pai tinha o escritório dele, precisava de alguém também, contratou o João. E no meio de tudo isso, de me aproximar cada vez mais da vida do João e o João da minha, com isso a gente passou também a conviver muito mais, né, no geral, e até conviver com as famílias, e aí que começaram a surgir os problemas. Exatamente pelo João gostar tanto de mim, ele sempre demonstrou isso com bastante paixão, com bastante... assim, dava pra ver que era aquela coisa de ser até difícil de controlar. E nova do jeito que eu era, eu tinha 14 anos, eu não sabia que essa coisa do difícil de controlar podia se tornar um problema, mas se tornou. Hoje eu sei que esse tipo de coisa não vale a pena, é legal, você sente que a pessoa realmente gosta de você, mas não é nem um pouco saudável. Mas na época eu não sabia, então eu achava que ele gostava muito de mim, ele tinha conseguido me conquistar, e aí quando ele tinha esses picos, né, essas coisas de, às vezes, de ciúmes ou até mesmo de demonstração de amor e tal, no começo eu achava bonito, eu achava bom, até que começou a passar um pouco pro lado da agressividade. Então o João nunca me agrediu, mas ele ficava irritado com as outras pessoas e queria agredir elas. Ele quebrava objetos, batia em coisas, fazia coisas assim. Só que com essa coisa da paixão que ele sentia por mim, ele nunca me agredia e nunca fazia nada nesse sentido pra mim. Então eu sentia uma responsabilidade muito grande de basicamente proteger o João e o mundo do João, entende? Tipo assim, proteger ele e proteger o mundo dele ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se o João tava tendo algum ataque de raiva ou alguma coisa assim, e eu, sei lá, estivesse prestes a bater em alguma coisa ou bater em alguém, eu sabia que se eu entrasse na frente, ele não iria bater. Então eu passei a sentir uma responsabilidade muito grande de precisar ser essa protetora e ser essa força que puxasse o João de volta para a realidade. Então eu fazia muito isso. Ele ficava agressivo, eu entrava na frente, eu agarrava ele, eu tentava segurá-lo, eu tentava sempre fazer alguma coisa para tentar, de certa forma, cuidar, né? Cuidar dele e das pessoas e das coisas no geral. Aquilo me fez crescer muito. Então eu acho que até certo ponto isso também foi um grande diferencial para eu acabar me tornando quem eu sou hoje muito mais rápido do que talvez eu iria, porque eu precisei crescer muito rápido. Então eu tenho essa postura que tem gente que brinca, que, né, nem parece que eu tenho a idade que eu tenho, que eu pareço mais velha e tal. E eu acho que isso teve um grande impacto nesse sentido, e o sol tá indo embora aos poucos. Eu acho que isso teve um grande impacto nesse sentido, porque eu precisei crescer muito rápido, eu precisei tomar esse tipo de postura e ao mesmo tempo ter uma maturidade, entre aspas, maturidade, né, emocional muito grande para poder ajudar outra pessoa a controlar as emoções dela. Eu precisava controlar as minhas, mas era extremamente cansativo, extremamente cansativo. Então, toda vez que eu ia na casa do João e tinha alguma briga familiar e que ele ia bater na irmã, ou quebrar uma vassoura, ou fazer qualquer coisa assim, era muito difícil, muito difícil. E aí foi quando eu comecei a chegar num nível de cansaço muito grande, que eu comecei a pensar, não, da próxima vez que ele tiver um lapso desse, eu vou embora. Eu não vou mais aceitar isso, eu tô fora dessa. Aí não foi tão simples quanto eu imaginava. Eu sabia que ia ser difícil ter que deixá-lo pra trás, já que eu me sentia muito responsável por essa questão da proteção. Então eu sabia que, assim, se eu fosse embora, se eu não assumisse essa postura da proteção, algo ruim poderia acontecer, mas eu tava cansada. E aí teve um dia que eu fui até a casa do João e que aconteceu exatamente isso. Eu tava tentando me preparar pra sair a hora que uma situação dessa acontecesse. Enfim, aconteceu. Eu tomei a iniciativa de levantar e falar, olha, chega, pra mim já deu, eu tô indo embora. Bom, eu esperava que o João não fosse querer que eu fosse embora, mas não foi o João que agarrou meu braço e pediu, pelo amor de Deus, que eu não fosse embora. Foi a mãe do João.
O João, na verdade, ficou ainda mais raiva e basicamente a mãe do João segurou meu braço e pediu pra, pelo amor de Deus, eu não ir embora, porque se eu fosse embora, ele ia agredi-la. E eu fiquei. Comecei a chorar, e aí quando eu chorava, isso chamava a atenção do João, então ele acabou parando um pouco desses coisa da agressividade e tentou me dar algum suporte. E nessa eu fiquei por cerca de 3 anos. E na verdade foram 4 anos no total de relacionamento. Não foi fácil. Teve momentos que não só nessa de agredir outras pessoas e tal, mas tinham alguns momentos em que eu tava cansada ou que a briga era até comigo, mas que aí ele nunca descontava em mim. Então teve uma vez que ele brigou comigo e começou a dar cabeçadas no portão e ele quase desmaiou, eu tive que segurar, né, a pessoa pra não cair no chão, desmaiado. Teve uma vez também que a gente discutiu e o João deu alguns socos em uma árvore e quebrou a mão, e aquilo tava me afetando muito. Tava fazendo até certo ponto eu deixar de controlar de fato as minhas emoções. Então tinha uma parte que fazia eu ter que controlar muito bem as emoções e outra parte que eu via a hora da raiva ser expressada dessa forma violenta, e aí eu passava a sentir vontade de ser violenta também. Então teve momentos em que eu ficava muito nervosa com alguma coisa e eu me arranhava, eu tentava me machucar, nunca cheguei a um extremo assim, mas eu via a violência própria como uma alternativa para lidar com esse sentimento, e eu via isso não só em mim, mas até mesmo na minha própria família, que eu vi o meu pai dando um murro numa mesa pela primeira vez, o meu pai que nunca teve nenhuma atitude violenta, nunca na vida, nunca levantou a mão pra nenhuma de nós, nós somos em 3 irmãs. Então tava afetando todo mundo, sabe? Você ter a convivência com alguém que é dessa forma, você passa... Você tem empatia, né? A gente tinha empatia, eu e minha família, a gente tinha empatia por ele, pela situação dele, toda a família dele. Então, nessa de ter empatia, você passa a entender como a pessoa tá se sentindo e como ela tá procurando uma forma de simplesmente se aliviar, e você passa a pensar nisso como uma alternativa para esse alívio, para esse mesmo sentimento que às vezes a gente também sente. E no meio disso tudo, eu cheguei ao extremo de querer que o João me agredisse. Isso nunca aconteceu, mas no final, mais pro final do relacionamento, eu já tinha passado por tanta coisa. Toda vez que eu tava cansada e eu tentava terminar, o João fazia alguns terrores psicológicos assim comigo. Falava pra mim que eu nunca ia encontrar alguém que me amasse, que eu era uma pessoa muito difícil, que ninguém ia esperar 3 anos por mim, e que eu era uma pessoa ruim, e, enfim, ninguém ia gostar de mim. E quando não era isso, ele falava que ele ia se matar. E aí, mais uma vez, eu me sentia responsável e não deixava. Ou ele falava que ele ia se matar, ou que ele ia... na maioria das vezes era se matar, mas é que ele me seguia, ele ia na casa da minha madrinha quando eu tava lá, ele sabia onde eu tava, e ele ia até o lugar onde eu tava e começava a me mandar mensagem, e berrar na rua, e acelerar a moto como se ele tivesse... Então ele me mandava uma mensagem tipo assim, beleza, então eu vou me matar, e aí ele acelerava a moto pra eu saber que ele tava indo pra algum lugar, mas depois ele voltava. Ele ameaçava os meus amigos, pros meus amigos não, enfim, terem medo até dele e de ficar comigo. Então com isso eu ficava sozinha, né, sem a companhia dos meus amigos muitas vezes, e foi bem difícil. Então eu cheguei nesse extremo de querer que o João me agredisse, porque eu sentia que eu não tinha força pra terminar o relacionamento de outro jeito. Eu não tinha motivo suficiente na minha cabeça pra eu ter força pra sair daquele relacionamento. Então chegou um momento em que eu desejava que ele ficasse com raiva, que fosse comigo e que ele me agredisse, pra daí sim eu ter um ponto que eu chegasse no extremo e falava assim, isso daqui não tem volta. E não tenho que ninguém questionar, não tenho que ninguém falar que eu deveria ajudá-lo ou qualquer coisa assim. E que aquilo seria incontestável. E nunca aconteceu, então eu demorei 4 anos pra sair desse relacionamento abusivo que eu tive. E foi o meu primeiro relacionamento. Depois disso eu entrei em outros relacionamentos que não eram saudáveis pra mim também, nunca buscando aquilo que realmente me fazia feliz ou que eu realmente queria.
Eu só aceitava mais ou menos quem gostasse de mim, porque eu achava que era só isso que eu conseguiria. E teve muito mais, gente. Nesses 4 anos, dos 14 aos 18, eu fiquei com o João e ele me traiu. E ainda assim eu não consegui terminar. Tantas coisas aconteceram. E hoje o João ainda trabalha pro meu pai. Ele já tá casado. E eu espero que ele esteja muito melhor, que ele tenha aprendido com tudo isso. E eu acredito que sim. Então eu perdoo o João por tudo que a gente passou. Nós éramos adolescentes, mas com certeza a cicatriz fica. Se não fosse o Sr. XD, eu não sei como que eu estaria em quesito de relacionamento, mas eu sei que como pessoa eu cresci muito com essa história. E agora ela tá aqui na internet para que, se você tiver numa situação como essa, saiba que há alguém melhor pra você por aí. Se respeite mais e tenha coragem. Não se coloca tanta responsabilidade, principalmente se você for muito novo. Você não precisa ter essa responsabilidade por outra pessoa. E eu não acredito que eu contei essa história no YouTube. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta pra ajudar no engajamento. Comenta o que você quiser. Se você já passou por alguma coisa assim, ou se você gostaria que eu fizesse mais vídeos contando as coisas. Essa é uma história que eu nunca contei publicamente. A gente se vê no próximo.